Você já pensou no silêncio que se seguiu após a morte de Jesus? Naquela sexta-feira escura, enquanto o corpo do Salvador era retirado da cruz e colocado num túmulo frio, parecia que tudo tinha acabado. Os discípulos estavam espalhados, com medo. As esperanças pareciam enterradas junto com ele. O céu havia escurecido. O véu se rasgou. Mas para muitos, o que restou foi apenas a dor, a ausência, o fim. Só que o que parecia ser o fim era, na verdade, o início de algo que ninguém esperava. A cruz. Não foi o encerramento da história. Foi o portal para a maior vitória da eternidade. Quando Jesus entregou seu espírito, ele não foi vencido. Ele venceu. Ali, no alto daquele madeiro, a condenação que era nossa foi anulada. O sangue derramado não selou o fim, selou um novo começo. A cruz foi um trono de madeira onde o rei reinou com coroa de espinhos. Foi o lugar da dor mais profunda, mas também da obediência mais perfeita. E sabe o que é mais extraordinário? É que Deus usou aquilo que o mundo via como fracasso, humilhação e morte para realizar o plano mais poderoso de todos os tempos: a redenção, o resgate, a reconciliação entre Deus e os homens. A cruz foi o palco da entrega, mas o túmulo vazio foi a prova da vitória. E é por isso que celebramos a Páscoa, não como um memorial da morte, mas como a celebração de uma vida que venceu a morte para sempre. A cruz parecia o fim, mas o céu sabia, era só o começo. E se você hoje está vivendo algo que parece terminado, enterrado, irreversível, lembre-se, Deus é especialista em finais que viram começos. A história de Jesus prova que o impossível começa onde a fé permanece. Porque quando todos dizem acabou, Deus está apenas começando a ressuscitar o que ninguém mais acredita. Após a agonia da cruz, veio o sábado. Um dia em que nada pareceu acontecer. Um dia em que o céu não se abriu, o túmulo não se moveu. Os discípulos estavam escondidos. E Deus parecia calado. Para muitos, aquele foi o pior momento. Porque o sábado não traz a dor intensa da sexta, nem a glória da ressurreição do domingo. Ele traz o silêncio, a espera, a dúvida, a sensação de que Deus terminou de falar e não vai mais responder. Mas foi nesse silêncio que a fé foi testada. Porque o sábado é aquele espaço entre a promessa e o cumprimento, entre a dor e a glória, entre o está consumado e o ele ressuscitou. E talvez você esteja vivendo exatamente esse sábado agora. Você já passou pela perda, já sentiu o peso do que foi quebrado e agora está no meio, esperando, sem saber quando, nem como, nem se haverá resposta. Mas o sábado nos ensina algo precioso. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Ele não havia abandonado o plano. O Pai não havia desistido. Ele estava apenas preparando o maior sinal de amor que o mundo já viu. O sábado parecia vazio, mas no mundo espiritual, tudo estava se movendo. Jesus não estava inerte. Ele desceu às profundezas, venceu o inferno, tomou as chaves da morte. Enquanto o mundo achava que tudo havia parado, o reino estava avançando. É difícil esperar, é angustiante não entender. Mas a verdadeira fé não se revela quando tudo está claro. Ela se revela quando tudo está escuro. E mesmo assim, escolhemos confiar. Se o seu sábado está silencioso, se o céu parece fechado, se a esperança parece enterrada, não desista, porque o domingo vem. E quando ele chegar, você vai entender que o tempo de espera não foi tempo perdido, foi tempo de preparação. E a ressurreição, quando chega, sempre vem maior do que esperávamos. Na manhã do domingo, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. A pedra foi removida. A grande rocha que selava a entrada do túmulo não era apenas um obstáculo físico, era o símbolo do fim, do silêncio, da morte. Para os guardas era segurança.
Para os discípulos, era o sinal de que Jesus estava realmente sepultado. Mas para o céu, aquela pedra nunca foi uma barreira, porque nada pode impedir o poder da ressurreição. Quando a pedra foi removida, o túmulo se revelou vazio. E, junto com ele, todas as palavras de Jesus foram confirmadas. Tudo o que ele havia dito, que ressuscitaria ao terceiro dia, que venceria a morte, que o plano do Pai seria cumprido, se tornou realidade. Mas não foi só uma rocha que saiu do caminho. Deus removeu ali a separação entre o céu e a terra. Removeu o medo que nos aprisionava. Removeu o peso do pecado. Removeu a condenação. Removeu a culpa. A pedra representa tudo o que parece inamovível na nossa vida. Aqueles bloqueios que você olha e pensa, não tem saída. Aqueles momentos em que tudo parece terminado. Aqueles pecados que você carrega há anos. Aqueles traumas que te paralisam. Mas a Páscoa nos lembra, o mesmo poder que removeu a pedra do túmulo pode remover tudo isso do seu caminho também. Não importa quão pesada seja a sua dor, quão escura seja a sua história, quão fria esteja a sua fé, Deus ainda remove pedras, ainda faz o impossível, ainda traz vida onde só havia morte. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, a pergunta foi: quem removerá a pedra? Marcos 16:3. Mas quando chegaram lá, ela já estava removida. Porque onde há fé, Deus chega antes. Onde há promessa, Ele age mesmo quando você ainda está a caminho. A pedra foi removida. O túmulo está vazio. E a boa notícia é: nenhuma pedra é grande demais para o Deus da ressurreição. A cruz foi o campo de batalha visível. Mas a guerra verdadeira aconteceu no invisível. Naquela madrugada de domingo, quando o túmulo estava vazio e a pedra rolada, o céu declarava: Jesus venceu o que nenhum outro homem jamais poderia vencer. Ele não venceu apenas soldados. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. E não com armas humanas, mas com o sangue derramado em perfeita obediência. Nenhuma religião, nenhum profeta, nenhum líder, nenhum mestre espiritual fez o que Jesus fez. Todos morreram. Todos foram enterrados, mas apenas um voltou. A ressurreição não é uma metáfora, é o evento central da fé cristã. É a prova de que a cruz não foi um fracasso, mas uma chave. Jesus entrou na morte e saiu dela carregando as chaves da eternidade. Ele venceu aquilo que nos escravizava. A morte até então era o limite de todos. O pecado era a prisão sem saída. Mas Jesus entrou nesse lugar escuro por nós e saiu vitorioso. Ele venceu o que nos condenava. E mais, ele nos deu acesso a essa mesma vitória, não como quem assiste, mas como quem herda, porque o que era dele, agora, também é nosso. É por isso que a Páscoa não é apenas memória. Libertação, hoje, agora. A ressurreição não é um evento distante. É uma realidade que transforma vidas. E se Jesus venceu o inferno, ele pode vencer as trevas da sua mente. Pode vencer a dor do seu passado. Pode vencer o pecado que ainda te prende. Porque ele já venceu tudo isso na cruz. A vitória dele é completa. E essa vitória foi conquistada por amor. Um amor que não recuou diante da morte. Um amor que suportou o peso da humanidade. Um amor que não ficou no túmulo. A cruz foi o início, mas o túmulo vazio é o grito final de um Deus que venceu o impossível, por mim e por você. Desde o início de seu ministério, Jesus falava com clareza sobre o que aconteceria. Ele seria entregue, sofreria, morreria, mas ao terceiro dia, ressuscitaria. Muitos não entenderam, outros não acreditaram. Mesmo os discípulos, que ouviram essas palavras da boca do próprio Mestre, se deixaram abater pela dor da cruz e pelo silêncio do sábado. Mas quando o domingo chegou, a promessa também chegou com ele. O
túmulo estava vazio, a pedra rolada, o corpo ausente, porque ele havia ressuscitado, exatamente como prometeu. Deus nunca mente, ele não exagera, ele não promete e volta atrás. Cada palavra que sai da sua boca é viva, eficaz, eterna. E quando Jesus disse que venceria a morte, ele não estava sendo poético. Ele estava anunciando o maior milagre da história da humanidade. E o que nos toca profundamente é perceber que essa promessa não era só sobre ele, era sobre nós também. Ele ressuscitou para que nós também tivéssemos vida, vida eterna, vida abundante, vida que começa aqui e agora, mas não termina com a morte. A ressurreição de Jesus é a validação de tudo o que ele ensinou. É como se o Pai tivesse carimbado com o túmulo vazio. Tudo o que meu filho disse é verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Ele é quem ele dizia ser. A cruz pagou a dívida, mas a ressurreição foi o recibo da quitação. O mundo tentou apagar a luz, mas Deus reacendeu com glória, poder e eternidade. Essa promessa cumprida nos dá esperança para hoje. Porque se Deus cumpriu a maior promessa da história, ressuscitar seu Filho dos mortos, então ele também vai cumprir as promessas que fez a você. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo, talvez tenha orado, crido, esperado, e nada aconteceu ainda. Talvez o silêncio esteja gritando mais alto que a fé. Mas hoje, o túmulo vazio te lembra. Deus não se esquece. Ele não chega atrasado. Ele cumpre, mesmo quando todos duvidam, mesmo quando tudo parece perdido. A promessa da ressurreição nos ensina que Deus é especialista em agir quando já não há mais o que fazer. Ele não precisa de probabilidades, de lógica, de favor humano. Ele só precisa de fé. Ele só precisa de corações que ainda esperam, mesmo no escuro. Ele só precisa de alguém que continue dizendo: eu creio, mesmo sem ver. Porque foi exatamente assim que o domingo da Páscoa nasceu, num cenário onde ninguém mais esperava. E talvez seja assim também com você. Talvez sua vida esteja parecendo um sábado longo demais, mas o domingo vai chegar. E quando chegar, você vai perceber que Deus não esqueceu de nada. Cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada dor foi acompanhada. E o que ele prometeu vai se cumprir. Porque se nem a morte pôde segurar Jesus no túmulo, o que poderia impedir Deus de cumprir a promessa que ele fez a você? O domingo da ressurreição não foi apenas o cumprimento de uma promessa divina. Foi o nascimento de um novo tempo. Um tempo em que a morte deixou de ser o fim. Um tempo em que o medo perdeu força. Um tempo em que o desespero deu lugar à esperança. Quando Jesus saiu do túmulo, ele não apenas venceu a morte. Ele abriu um caminho para recomeços. Para aqueles que haviam perdido tudo, inclusive a fé, nasceu uma nova chance. E isso muda tudo. Pense nos discípulos, homens que haviam deixado tudo para seguir Jesus, que acreditaram que ele era o Messias, o Rei, o Libertador. Mas na sexta-feira viram seu mestre ser crucificado como um criminoso. No sábado, mergulharam em silêncio, medo e confusão. Pedro chorava sua negação. Tomé se afastava, tomado pela dúvida. Os dois discípulos no caminho de Emaús caminhavam com os ombros curvados, dizendo: nós esperávamos que fosse ele. Lucas 24, 21. A dor do fim era real, mas Jesus ressuscitou e começou a visitar coração por coração, restaurando o que havia sido quebrado. Ele foi até Maria Madalena, chorando no jardim, e a chamou pelo nome. Ele apareceu aos discípulos trancados, levando paz onde havia pavor. Ele caminhou com os desiludidos de Emaús, ouvindo seus lamentos, até que, no partir do pão, seus olhos se abriram. Ele voltou, não com acusação, mas com consolo, não com julgamento,
mas com recomeço. A ressurreição é a prova de que não há ponto final onde Deus escreve com eternidade. Aquilo que parecia perdido foi transformado. Aquilo que parecia irreversível foi restaurado. Aquilo que parecia morto viveu novamente. E isso não vale apenas para os discípulos daquela época, vale para você agora, porque esse mesmo Cristo ressuscitado continua visitando pessoas em silêncio, em lágrimas, em dúvidas e dizendo: a paz esteja com você. Talvez você esteja vivendo como Pedro, com vergonha dos erros, ou como Tomé, afogado na descrença, ou como os de Emaús, carregando frustrações. Mas o Cristo vivo não aparece apenas para os fortes. Ele aparece para os que precisam de cura. Ele chega onde a fé desmoronou. Ele entra nas casas onde o medo fechou as portas. E onde ele entra, ele restaura tudo. A vida não é mais a mesma depois da ressurreição. Porque agora existe redenção para o que foi quebrado. Agora existe graça para quem falhou. Agora existe futuro para quem achava que era tarde demais. E não importa o que aconteceu antes, porque o Cristo que saiu do túmulo também pode tirar você desse lugar onde sua alma se escondeu. A ressurreição não foi apenas um milagre do passado. É um chamado para hoje. Um convite a levantar, respirar fundo e recomeçar. Porque se Jesus venceu a morte, então você pode vencer qualquer deserto se caminhar com Ele. Senhor Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração quebrado e ao mesmo tempo cheio de esperança. Porque hoje eu compreendo que a cruz não foi derrota e o túmulo não foi o fim. Hoje eu entendo que a Tua vitória é real, eterna e está viva. Por isso eu oro, faz renascer em mim a vida de Cristo. Pai, há dentro de mim áreas mortas, sonhos sepultados, feridas que o tempo não curou. Há culpas que ainda me assombram, medos que me paralisam, lembranças que me tiram o sono. Mas agora, ao olhar para o Teu Filho ressuscitado, eu creio. A Tua vida é mais forte que tudo isso. E se o Senhor venceu a morte, então o Senhor pode me levantar também. Jesus, eu Te entrego tudo. As partes que eu escondo, as que eu não entendo, as que eu já tentei mudar e não consegui. Leva o meu cansaço, a minha incredulidade, minha frieza espiritual, meu pecado. Eu não quero mais carregar sozinha aquilo que o Senhor já venceu por mim naquela cruz. Sopra sobre mim o Teu Espírito, como no jardim do domingo de manhã. Restaura o que foi perdido. Ressuscita a minha fé. Renova meu coração. Que eu não apenas creia que o Senhor está vivo, mas que eu viva como quem foi ressuscitado contigo. Que a Tua paz entre nos cômodos trancados da minha alma. Que a Tua presença ande comigo, como andou com os de Emaús. Que eu possa reconhecer a Tua voz, mesmo quando tudo parecer escuro. Senhor, não quero apenas lembrar da Páscoa, quero vivê-la. Quero ser transformado por ela. Quero carregar a Tua cruz com gratidão e caminhar na Tua vitória com coragem. Que a minha vida seja um reflexo da Tua ressurreição. Que o velho fique para trás. Que o novo comece hoje, aqui, agora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não ficou no túmulo e porque, por causa disso, eu também não preciso mais viver preso no meu. Em Teu nome eu oro. Amém. A ressurreição de Jesus não foi apenas um ato divino. Foi uma transferência de destino. Ele não saiu do túmulo só para provar quem Ele era. Ele saiu para abrir um novo caminho para nós. Um caminho de vida, reconciliação, esperança e vitória. A vitória é dele, mas agora, por graça, ela também é nossa. Porque Ele vive, você pode levantar hoje. Porque Ele venceu, você pode recomeçar. Porque Ele foi até o fim, agora você pode ir além. A cruz garantiu o perdão. O túmulo vazio garantiu o futuro. E a presença dele hoje te garante que você não está só. O
Deus que venceu a morte não se distancia da sua dor. Ele entra nela, transforma, cura e traz de volta à vida tudo o que parecia perdido. Essa é a verdadeira vitória da Páscoa. Não é apenas sobre uma data, é sobre uma eternidade aberta. É sobre viver cada dia com a consciência de que nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo. Nem a morte, nem o pecado, nem os traumas, nem os desertos. A ressurreição é a assinatura final de um Deus que não desiste, que cumpre, que ama até o fim e depois do fim ama mais ainda. Então viva como quem já venceu. Não porque tudo está resolvido, mas porque o essencial já foi conquistado. A cruz não foi o fim, foi o início. E se você crê nisso, então cada parte da sua vida também pode recomeçar. Com poder, com fé, com graça e com esperança que não morre. Jesus vive. E porque Ele vive, você também pode viver. De verdade. A cruz parecia o fim, mas era só o começo. Jesus ressuscitou e com Ele nasceu uma nova vida. Uma vida que não é mais definida pela culpa, pela dor ou pela morte. É definida pela vitória, pela graça, pela eternidade. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. A cruz não foi o fim. Jesus vive em mim. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma finais em recomeços. Curta, inscreva-se no canal e continue conosco. A jornada não termina na cruz. Ela floresce com a ressurreição.